Olá, bem-vindo ao nosso canal, meu nome é James. Hoje vamos falar sobre o jogo entre Barcelona e Atlético de Madrid. Barcelona... Papo de craque com James. Novamente eliminado pelo Atlético Madrid e equipe colchoneiro vai para semifinais da Champions. Vamos falar de escalação primeiramente? Vamos lá. A equipe do Atlético Madrid entrou com Musso, Molina, Lenormand, Lenglet, o ex-Barcelona, né? Ruggeri, Simeone, Llorente, Koke, Lookman, Griezmann e Julián Álvarez. A equipe do Hans Flick entrou com John Garcia, Koundé, Frank Garcia, Martin, João Cancelo, Pedri, Gavi, Fermin, Daniel Olmo, Lamine Yamal e Ferran Torres. Eu quero responder a um senhor babaca como é o Aníbal, né? Atacando minha pessoa sobre o canal, entre outras coisas. Aqui o canal é lazer, porque eu gosto de futebol, eu assisto futebol, me divirto. Eu não tô vivendo com o canal, eu não ganho dinheiro com o canal, eu não preciso da sua audiência. Para quem não gosta da minha audiência, pode ir embora, né? Eu sei que você é idoso, né, desempregado, eu não sei o que acontece na sua vida. Você quer descontar raiva nas redes sociais, né? Fazer o discurso do ódio com sua vida que está triste ou fracassada, não é problema meu. Não vem descontar em mim, tá? Se você não concordar comigo, vai pro outro canal. Vai assistir Mauro César, aquele bosta de Mauro César. Vai assistir Marcelo Beckler, que é excelente comentarista. Jorge Igor. Não vem encher saco do meu canal. Ou cria seu canal, já que você sabe falar sotaque e pronúncia de jogadores, entre outras coisas. Senhor Aníbal, você não precisa vir aqui se você não gosta do meu canal. Se você sabe o nome dos jogadores e você goza nesses nomes dos jogadores, cria seu canal, tá? E para as que não gostam do meu canal, pode ir embora. Eu não ganho dinheiro com isso, eu não preciso viver disso, eu só tô me divertindo. Quem gosta da minha análise, fica. Quem não gosta, pode ir embora. Eu não tô segurando ninguém. Não gosta, pode ir embora. Se não tiver nenhuma visualização, eu também vou continuar gravando, porque eu gosto de falar sobre isso. Senão, Aníbal, vai procurar emprego, faz sauna, joga tênis, procura algo a fazer. Descontar raiva nos outros seres humanos, que é o seu próximo, não é legal. Tá? Bom, a equipe do Atlético de Madrid novamente foi muito bem contra a equipe do Barcelona. Por que eu falo isso? Porque o Atlético de Madrid ele tinha vencido por 4-0 contra a equipe do Barcelona no Copa de Rei e conseguiu eliminar o Barça. A equipe do Atlético de Madrid ele tinha uma missão bem clara, né? A equipe do Atlético de Madrid ele não perde nesse estádio, né? Na mata-mata do Champions, ou seja, Barcelona tinha que fazer o que ninguém fez no século XXI. Por quê? O Atlético Madrid ele se tornou uma equipe difícil de ser eliminado. A gente viu quando o City foi campeão, né? No caso contra o próprio Atlético Madrid, suando, né? A gente vê várias equipes que conseguiu eliminar o Atlético Madrid com um lance surreal, com jogada ajustada ou com um gol ajustado. Atlético Madrid, ele talvez seja uma equipe que chega nas instâncias finais do Champions e não ganha, mas é uma equipe muito difícil, né, de você vencer, né? Então o Atlético Madrid é uma equipe extremamente competitiva, certo? A equipe do Barcelona, o Hans Flick, ele entra com uma ideia muito boa de variações entre 4-2-3-1, apostando no Ferran Torres no lugar do Lewandowski, e deu muito certo.
A entrada, as trocas do Hans Flick deu muito bem, por exemplo, colocando o Gavi como o primeiro homem do meio campo, e o Gavi dá muita intensidade, dá um passe de saída de bola muito boa, dá o ritmo de jogo muito boa para a equipe do Barcelona, e o Barcelona consegue ter um primeiro 20 minutos com domínio total, né? E a entrada do Daniel Olmo também, fazendo aquela posição no meio campo, ele dá muito jogadas, clareia muito jogado no meio campo, né? Fermin, talvez, das trocas que foram envolvidas, talvez seja o menos brilhante, e o grande sacada do Hans Flick, sem sombra de dúvidas, é o Ferran Torres. Inclusive, muita gente criticou a troca do Ferran Torres, depois no segundo tempo tirou o Ferran, colocando o Lewandowski. Eu talvez teria feito a mesma coisa, porque o Barcelona precisa fazer um gol e o Lewandowski é um homem que faz muito gols. Mas o Ferran Torres, ele entrega uma coisa que o Barcelona precisa, intensidade, de pressionar o adversário, de marcar lá em cima na saída de bola, e deu muito certo, né? A equipe do Barcelona realmente nos primeiros 20 minutos foi agitado, e quem viu o jogo sabe muito bem, né, de que no caso talvez Barcelona teria virado o jogo e realmente chegou a empatar, né? O Yamal já teve chance aos 30 segundos, né, uma jogada individual dele, e para no Muso, que é um dos melhores jogadores do confronto, tanto na ida quanto da volta. Aí um passe genial, e Lamine Yamal, ele resolve. Antes do jogo ele mesmo fala que se tiver que eu resolver, eu vou resolver, e ele quase resolveu, né? Um grande passe do Torres, e Yamal consegue deslocar o Muso e fazer 1-0. Até então o Barcelona precisava de um gol. O Atlético Madrid esperou lá atrás, né, puxando alguns contra-ataques, num caso do Lookman, como é o caso do Julián Álvares, e o Yamal é muito interessante. O Yamal, a gente tem que destacar o Yamal, porque Yamal só tem 18 anos, e ele consegue fazer, ele é mistura dos seus dois grandes ídolos, que é o Messi e o Neymar. Por quê? Porque ele é um jogador que tem visão de jogo diferente e consegue fazer dribles curtos que o Messi faz, e ele consegue ter elasticidade da genialidade do Neymar. Só que ele tem misturas do dois, ele tem uma característica de jogo que o Neymar tem, quando o Neymar tinha 23, 24 anos, quando estava no Barcelona. Ele tem a qualidade de visão no jogo do Messi já aos 20 anos, né? Embora ainda é cedo para fazer uma comparação dele com ambos jogadores, principalmente com o Messi. Mas ele, com 18 anos, durante 16, quando tinha 16 anos, recém-promovido pelo Xavi, ele ainda era um jogador que tinha um pouco mais de dificuldade de explosão, ou na Eurocopa de ter aquela explosão de velocidade, e hoje ele consegue ter essa qualidade de explosão de velocidade, e ele, aos 18 anos, ele consegue enxergar passe, ele consegue ser jogador habilidoso pelas pontas, e ele consegue ser um jogador extremamente criativa de fazer achada, de encontrar um passe, como aquele jogador meia articulador, coisa que o Neymar ainda começou a ter essas características quando foi para o PSG. O Messi já tinha um pouco mais disso mais cedo. Então o Yamal consegue ter essa genialidade. Ele não precisa melhorar, ele precisa manter, não perder a cabeça, não deixar o extracampo subir, e mantendo esse nível é bom para o torcedor, como eu, como você, independente do time que você torce ou não. Ver esse garoto jogar é uma beleza do futebol, né? O Ronaldinho, o Messi, o Neymar, ou Garrincha em outros momentos, jogadores dessa qualidade, o Zidane, de conseguir fazer esses recursos técnicos diferentes. A equipe do Atlético de Madrid, quando o Yamal tinha a bola, tinha que colocar 5 jogadores para marcar, porque era impossível. O próprio Simeone reconhece isso, né? E
primeiros 20 minutos eu vejo que o Barcelona tinha uma intensidade total, de Gavi jogando como primeiro homem de meio campo, o Olmo jogando muito bem, fazendo articulação como 10 ou jogador de 8, e Yamal puxando pelo lado direito e muitas vezes puxando para dentro para poder fazer a achada, né? E pouco tempo depois, 23 minutos, o Barcelona consegue, com o passe do Olmo para o Ferran Torres, né? E Ferran Torres já empata a série. Até então, parecia se dar conta de que Barcelona ia virar o jogo. A sensação era essa, porque o Barcelona fez o mais difícil, que era até então, que era? Ninguém ainda venceu no mata-mata no Metropolitano, estádio do Atlético de Madrid. E Barcelona teve uma grande chance, né, com Fermín de cabeça, um cruzamento genial do Yamal de letra, que dá um passe para o Fermín López, e Amuso, o melhor jogador do confronto, consegue impedir. No entanto, a gente fala, as melhores equipes são o seguinte: bons ataques ganha grandes jogos, boas defesas ganha campeonatos. A linha alta, que realmente foi responsável de uma equipe do Barcelona de encantar os torcedores, de fazer muitos gols, mas jogam contra. E aconteceu de novo. A linha alta permitiu que o Atlético Madrid conseguisse fazer o gol. E parece que o Atlético Madrid é uma equipe que não dá para ter vantagem. Quando tem vantagem, acaba permitindo o adversário a empatar a série. E com a grande jogada pela direita, o Lookman faz gol da classificação da equipe do Atlético do Madrid. Grande jogada do Llorente pela direita e grande finalização do Lookman. O Atlético Madrid consegue entrar em vantagem. O Barcelona ainda entra com o Yamal tentando fazer algo diferente, com Ferran Torres fazendo o papel de infiltração, né? Passes entre linhas, permitindo sobre isso. Então, nesse caso, o Atlético Madrid, ele melhora principalmente nos melhores minutos do Atlético Madrid. Nos dois confrontos foram no segundo jogo entre 65 e 75. O que o Simeone fez? O Simeone, ele coloca Sorloth, Gonzalez, e ele aproveita com jogadores como Koke, Llorente, para segurar o jogo, né? A equipe do Atlético Madrid, comparado com outros momentos do Atlético Madrid, que chegou na final do Champions, como 2014, né? Que chegou na final do Champions contra 2016, em 2016, né? Essa equipe é uma equipe que tem muito bom técnica, com jogadores com muitas qualidades nos pés, né, como o Simeone, como o Álvares, como o Lookman, como o Sorloth, o Nico Gonzalez, né, Baena. Isso permite com que o Atlético Madrid segurasse. E depois, nos terços de 65 ou 75, em que o Atlético Madrid já não defende na defesa, chamando o Barcelona pro ataque, eles tinham mais chance. Parecia que o Atlético Madrid estaria mais perto de fazer o gol do que o próprio Barcelona. Inclusive, teve uma grande chance do chute do Lookman, né? Depois, o Barcelona reclama do gol anulado do Ferran Torres. A impressão que tinha batido a mão, mas não teve. Realmente estava bem, o gol foi bem anulado. E depois o jogo totalmente acaba com a expulsão do Eric Garcia, um lance contra o Sorloth. Eric Garcia impede que o Sorloth avance. Essa linha alta, de novo, acontece isso. Eu tenho que falar sobre isso. E parece que a impressão é que Barcelona terminar com 11 jogadores do campo no jogo importante se tornou interessante para a aposta, né? Porque é impressionante o Barcelona não conseguir terminar com 11 jogadores
nos jogos importantes, certo? É isso que tem acontecido. A impressão do juiz no lance inicial, o jogo estava impedido, e finalmente corrige, e o Eric Garcia acaba sendo expulso, né? E isso diminui o ritmo do jogo do Barcelona. Você sabe hoje que o futebol atual, uma equipe que joga com um homem menos, você sofre muitas coisas, superioridade numérica no combate, na marcação. É muito raro que uma equipe consegue ter a mesma força quando tem um homem a menos. Por isso que a grande vantagem hoje do futebol, que muito próprio Enzo Maresca fala, eu prefiro tomar gol do que ter um jogador a menos. É isso que influencia muito o jogo. E depois, no terço final do jogo, com a entrada do Sorloth incomodando a defesa do Barcelona, o que acontece? O Atlético Madrid, o Griezmann, ele puxa e faz o papel de meia, certo? O Griezmann deixa de ser ponta e vira meia e faz um excelente jogo contra seus ex-equipe, que é o Barcelona, fazendo achada, encontrando passe. E a vantagem, tem que falar, o Atlético Madrid, nos últimos 3 jogos, poderia pensar totalmente no Liga dos Campeões e da Copa do Rei, porque o Atlético Madrid já não tinha chance matemática de brigar pelo título espanhol. Já o Barcelona, até 2 rodadas, era de 3 pontos de vantagem sobre o Real Madrid. E o Barcelona tinha que jogar com os titulares. Por quê? Porque visava de um possível qualquer vacilo do Barcelona, e caso se o Real Madrid tivesse vencido, a Liga Espanhola ficava apertado entre Barcelona e Real Madrid. O que o Barcelona fez? Priorizou os dois, e então o Atlético Madrid chega com plena física nesse jogo contra a equipe do Barcelona, né? Então vimos a diferença no terço final do jogo. Muitos jogadores esteve muito cansado, e tenho que falar do Rafinha. A ausência do Rafinha, eu não sei, eu não gosto de falar se no futebol. Por quê? Porque o Rafinha, com a ausência dele, o Barcelona sentiu muito. Talvez com a presença dele pela esquerda, o Barcelona teria outro lado para poder atacar, porque apostava muito jogada pelo Lamine, né? E ele fazia pela direita e depois pelo meio. E o outro lado não tinha muitas forças ofensivas. Talvez a presença só de seu liderazgo, né? E o Barcelona poderia ter tido resultado melhor. O Barcelona foi bem nos 2 jogos, né? Mas a efetividade do Atlético Madrid, que não é uma equipe que só joga por uma bola, que joga 11 jogadores atrás do gol, não é essa equipe. Atlético Madrid defendeu com a bola, sim, foi para cima do Barcelona, principalmente nos minutos 65 a 75, teve mais chance de gol do que o próprio Barcelona. E porque isso detrimento também do investimento, né? O Hans Flick conseguiu, pelo que eu vi no planilha, o Barcelona tem menos investimento que o Real Madrid e o Atlético Madrid nos últimos 3 anos. Conseguiu competir com garotadas, né? Depois de 2015 não venceu mais nenhum Champions. Conseguiu a descoberta do Yamal, a descoberta do Pedri, do Gavi, né? A contratação do Ferran Torres, que teve altas e baixas, foram essenciais para que o Barcelona nos últimos 2 anos chegasse numa semifinal, quartas finais, coisa que não conseguia chegar 5 anos atrás, por exemplo. Em 2023 ou 2022, o Barcelona jogava Europa League, certo? Então essas coisas realmente tem que corrigir. A linha alta, eu acho que expõe muito a defesa do Barcelona, mas também seja responsável de um Barcelona fazer tanto gols, de dar show em vários jogos importantes, mas essa defesa te deixa muito na mão, porque você corre risco de tomar contra-ataque, você corre risco de jogador, né, ser expulso, como aconteceu nos 2 jogos contra o Atlético Madrid. Então são coisas que tem que ver, né? Sobre a arbitragem, o Rafinha, ele criticou a arbitragem. Bom, são calor do jogo, que você fala, muitos torcedores naquele momento também falassem. Talvez, questão de arbitragem, talvez no jogo passado
um pênalti que o goleiro toca na mão, e realmente o ano passado o lance envolveu no Bruges, aconteceu, mas isso é outra discussão, não sei se interfere nos 90 minutos você se apegar a um lance do jogo só. Barcelona nos últimos minutos apostou na entrada do Lewandowski, saiu Ferran Torres. Eu acho que o Barcelona sentiu mais fraqueza depois dessa troca. O Lewandowski não conseguiu ser o Lewandowski que a gente conhece. O Barcelona teve alguma chance com o próprio Lewandowski de cabeça, depois Araújo, mas Atlético Madrid mostrou sua força de competência de novo e vira pedra de sapato do Barcelona. Eliminou o Barcelona lá em 2014 com o gol do Koke, eliminou o Barcelona lá em 2016 contra o Barcelona do MSN com gols do Griezmann e elimina de novo, né? Então, Atlético Madrid tem sido pedra de sapato do Barcelona, principalmente na Liga dos Campeões. É isso, muito obrigado, até o próximo vídeo, tchau.